Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início à série de vídeos sobre o temperamento humano, como Deus poderá transformar os defeitos em virtudes. Então, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Vamos fazer nesse vídeo apenas a parte introdutória. Os outros temas nós vamos tratar de maneira segmentada. Eu vou fazer um vídeo para cada tipo de temperamento e explicar todas as características de cada um deles. Então, o precursor dessa teoria foi Hipócrates, médico e filósofo que viveu no período de 470 a 370 a.C. Esse filósofo era diferente dos seus companheiros, pois não explicava as anomalias do comportamento através da intervenção dos deuses, como era o costume daquela sociedade grega politeísta. Hipócrates distinguiu os 4 tipos básicos de comportamento em sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. No século XIX, através do filósofo iluminista Immanuel Kant, a teoria dos 4 temperamentos é difundida por toda a Europa. O estudo do comportamento humano recebeu um novo impulso com a psicologia. Alguns passaram a relacionar os temperamentos às estruturas corporais e reduziram as personalidades aos cognatos introvertido e extrovertido. Creio que você com certeza já devam ter ouvido falar nas pessoas que, segundo essa teoria de Immanuel Kant, tem o temperamento ou o jeito de ser, né, como é bem comum, introvertido e extrovertido. Mas esse não é o foco do nosso estudo e mais à frente nós vamos provar que realmente essa não é a forma mais correta de fazer esse estudo de personalidade, usando apenas 2 tipos de personalidades, como fez o Immanuel Kant. Freud revolucionou o mundo inteiro com as suas teorias, mas elas não condizem com a teoria dos 4 temperamentos. Isso porque Freud era movido por uma corrente filosófica denominada determinismo, que atribuiu o comportamento humano a 3 aspectos básicos: o meio, a raça e o momento histórico. Bem, eu vou dar um exemplo simples e rápido para vocês entenderem mais ou menos o que o determinismo define. Então vamos pensar num jovem de 25 anos que hoje está preso por tráfico de drogas, ou roubo, assalto à mão armada, alguma coisa dessa natureza. Tá? Então hoje ele está preso. E aí, para a gente entender por que esse jovem de 25 anos, cheio de possibilidades, está preso, a gente precisa voltar ao passado dele e entender o que ocorreu para que ele chegasse a esse estado atual, né, de ser uma pessoa privada da sua liberdade. Então, por essa teoria do determinismo, nós iríamos primeiramente analisar o meio onde ele viveu. Então, vamos chegar à conclusão que esse jovem era muito pobre, de família humilde e, enfim, morava em um local muito ruim, numa favela, por aí vai. Então, nós já temos aí a característica do meio. A raça. Vamos imaginar que esse jovem é um negro. Normalmente, as estatísticas revelam isso, né? Então, ele era uma pessoa muito pobre, era negra, e o momento histórico do país era um momento de recessão, crise econômica. Então, tudo conspirou para que ele, aos 25 anos, ao invés de ser um jovem que, sei lá, estaria aí correndo atrás de fazer uma faculdade, já construir um relacionamento sólido, casar, ter filhos, etc., ele acabou sendo preso, como eu usei nesse exemplo, por tráfico de drogas. Então, essa teoria do determinismo diz que você, estando inserido em determinadas situações,
ou aspectos básicos, você vai ter um determinado fim ou outro. Em outras palavras, poderia-se dizer que o homem não é culpado por seu mau comportamento e era isentado de suas responsabilidades. Então aqui a gente tem o ditado popular que diz que o homem é fruto do meio, né? Então, conforme você vai sendo inserido dentro de uma realidade, você vai reagir conforme aquela realidade. E a gente bem sabe que isso não é verdade. Porque se fosse assim, nós poderíamos também fazer uma outra pesquisa e descobrir que diversos outros jovens do mesmo período desse jovem do exemplo que eu dei, que hoje teria 25 anos, eles não foram para o mau caminho, estão aí batalhando por emprego, estão estudando, procurando melhoras em sua vida, etc. Então, nós temos a plena consciência de que todos nós fazemos as nossas opções e chegamos a um ponto em que apenas as nossas decisões é que nos colocam naquele local, naquela condição. Tá? Então, quem quer ser bem-sucedido, ele vai correr, vai batalhar, vai ter as oportunidades, vai ter pessoas que precisem ajudá-lo para que ele chegue naquela determinada situação, e outras pessoas que, por tomarem um outro tipo de caminho, eles vão, por exemplo, chegar no estado que chegou esse jovem, que eu dei o exemplo de 25 anos. Então, essa teoria do determinismo, ela não tem muita força para exatamente dizer, afirmar o que nós somos ou o que nós poderemos vir a ser. Tá? Dando sequência. Considerações preliminares. Um temperamento não é melhor do que o outro. Os comportamentos não são eliminados e sim modificados pela força das boas qualidades que o Espírito Santo oferece. Mais à frente eu vou estar explicando aqui por que o Espírito Santo é que consegue fazer essa transformação no temperamento das pessoas. Ninguém se caracteriza por apenas um temperamento. O temperamento está baseado no material ainda bruto com que nascemos. Então, nós nascemos com o nosso temperamento ou com uma mescla deles. E a partir das nossas vivências, a partir do nosso crescimento, nós vamos conseguindo moldar esse temperamento para melhor ou não. Aí vai de cada pessoa. Bem, essas são algumas das características dos temperamentos que nós vamos trabalhar. Então nós temos o sanguíneo. Ele é turbulento, indisciplinado, impulsivo, comunicativo, tem vontade fraca e é emocionalmente instável. O colérico é determinado, intolerante, violento, impulsivo, autossuficiente, prático e controversista. O melancólico, irado, vingativo, egocêntrico, pessimista, talentoso, abnegado, depressivo, perfeccionista e tem complexo de inferioridade. Já o fleumático é provocador, indeciso, cauteloso, pacífico, leal, passivo e temoroso. Bem, vamos agora analisar mais a fundo temperamento por temperamento. Então, vamos falar agora de características básicas desses temperamentos. O sanguíneo, ele é cordial, é eufórico, vigoroso e fugaz. Os sentimentos e não os pensamentos ponderados têm ação sobre as decisões. Então, o sanguíneo é aquele que faz primeiro e pensa depois. Normalmente você conhece o sanguíneo por ser uma pessoa que constantemente está pedindo desculpa pelas coisas erradas que fez. Porque ele faz primeiro, depois
a partir do momento que ele cai em si, das coisas erradas que ele fez, ele volta e pede perdão. Frequentemente fala antes de pensar, mas sua ingênua sinceridade muitas vezes desarma seus interlocutores. Os sanguíneos são bons vendedores, funcionários de hospitais, professores, conferencistas, atores e oradores. Colérico é vivaz, ardente, ativo, prático e voluntarioso. Sempre é autossuficiente e independente. Tem facilidade de tomar decisões por si mesmo e por outras pessoas. Deixa só eu fazer um destaque aqui nesse primeiro tópico relativo ao colérico. Essa autossuficiência e independência, ela é uma coisa, vamos dizer assim, boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque o colérico não é do tipo que depende que outras pessoas digam, você é muito bom no que faz. Ele não precisa de incentivos. Ele se auto-incentiva. Esse seria um aspecto bom. O aspecto ruim é a autossuficiência e a independência dele é tão grande, mas tão grande, que isso aí vai afetar até a relação dele com Deus. Porque essa autossuficiência vai fazer com que ele não compreenda a profundidade da dependência que nós precisamos ter de Deus. Então, o colérico, ele tem esse sentimento de autossuficiência dentro dele muito grande, e realmente quando isso aí bate com a vontade de Deus, quando isso aí repercute nos planos de Deus que ele tem para a nossa vida, vai dar muito problema isso aí, tá? Então, seguindo, as adversidades servem de estímulo e não de obstáculos. Os coléricos são grandes generais e líderes mundiais, gerentes, planejadores, produtores e até mesmo ditadores. Um ponto aqui interessante que eu não posso deixar de comentar é o segundo tópico. As adversidades servem de estímulo e não de obstáculo. Então, o colérico ele tem outra característica bem interessante, que é quanto mais dificuldades, quanto mais desafios ele encontrar na vida, mais ele vai se fortalecer, mais ele vai saltar aquela barreira, aquele problema que foi colocado no caminho dele. O colérico é o tipo de pessoa que, quanto mais você bate nele, mais ele fica forte. Quanto mais você briga para tentar fazer com que ele se reduza, quanto mais você tente humilhar ele, mais ele vai ficar forte. Então é um temperamento que a pessoa realmente tem que saber como conviver com ele. Tá? Tem pessoas que adoram o colérico e tem outras pessoas que o odeiam completamente. Lá quando nós chegarmos no temperamento de Paulo, que vai ser o nosso modelo para entender melhor o temperamento colérico, nós vamos explicar como isso aí funciona. Por que pessoas amam essa pessoa com esse temperamento e outras odeiam. O melancólico é introvertido, analítico, abnegado, bem dotado e perfeccionista. É um amigo fiel, mas não faz amigos facilmente. Não tomará a atitude de procurá-los e esperará que o procurem. Pode se animar muito com algo e produzir grandes coisas, mas em seguida sobrevém-lhe uma fase depressiva. Bem, para nós entendermos um pouquinho sobre o temperamento melancólico, vamos trazer o seguinte exemplo. Sabe aquela pessoa que é muito eufórica,
quando está fazendo uma coisa, perdão, ela se dedica por inteiro, se entrega àquele trabalho. Só que, num dado momento, vem uma pessoa e faz um comentário que essa pessoa melancólica não gostou. Só por conta desse comentário, ela automaticamente larga tudo, entra num estado de depressão e aí já era. Esse é o melancólico. Essa é uma das principais características dele, tá? Essa questão da depressão. O fleumático é calmo, frio e bem equilibrado, organizado e tem ótima memória. A vida para ele é algo severo e agradável, com o qual não quer muito envolvimento. Sente-se irritado com o temperamento inquieto do sanguíneo e sempre lhe aponta a futilidade. Fica aborrecido com os momentos depressivos do melancólico e está sempre disposto a ridicularizá-lo. Lança com prazer jatos d'água fria nos planos efervescentes do colérico. Não passa de espectador na relação com eles, sem se envolver em suas atividades. Então, o fleumático, esse ponto 2, esse segundo tópico, ele reflete bem a personalidade do fleumático. Então, ele é uma pessoa altamente analítica, ele analisa muito as outras pessoas que estão ao redor dele, e ele meio que rotula as pessoas, traça perfis para cada uma delas, e ele procura ver uma forma que ele consiga interagir com cada um deles, como eu mostrei aqui nesse exemplo. Só que a forma de interação dele sempre é uma forma negativa. Então, se ele vê que uma pessoa está muito para cima, ele tenta colocar para baixo. Se ele percebe que a pessoa está triste, ele se aborrece com a tristeza daquela pessoa. Se a pessoa é inquieto, como é o caso do sanguíneo, ele se irrita com muita facilidade. Então, ele, ao contrário das outras pessoas dos outros temperamentos que vão acabar interagindo mais com o meio em que vive, ele é mais de ficar observando o que é que está acontecendo, sabe? Ele é aquele que diz assim, não, eu estou aqui de passagem nessa vida. Para mim, tanto faz como tanto fez, não me interessa, não me importa, não estou nem aí, vou ficar na minha e ver no que vai dar. Esse é o fleumático. Mas eu preparei um slide bem interessante para vocês, para a gente poder entender melhor como é a interação entre esses 4 tipos de temperamento. Então, vamos imaginar que 4 pessoas com 4 tipos de temperamentos diferentes foram deixados numa ilha deserta. Então aí você vai ter esses 4 dedinhos, cada um deles aí é o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Então, a partir do momento, vamos pensar o seguinte, eles acabaram de chegar numa ilha deserta. Vamos ver qual é a reação de cada um deles, baseado no estudo, né, nessas exposições que nós fizemos anteriormente. Então, vamos lá. Esse aqui não precisa dizer muito que é o sanguíneo, né? A carinha dele já diz tudo. Esse é o sanguíneo. Então, a partir do momento que o sanguíneo chega na ilha deserta, o que é que ele diz? Senhor, o que eu fiz para merecer isso? E aí fica irado e começa a brigar com todo mundo. Já o segundo, que é o melancólico, né? Observe que tem uma lágrimazinha ali caindo. O que ele diz quando chega na ilha? Vamos morrer. E aí ele já entra em depressão, né? Se entrega completamente, muito provavelmente vai procurar uma pedra e vai chorar ali até morrer. Já o próximo é o colérico. O colérico
antes de ter posto o pé na ilha, com certeza ele fez isso aqui, ó. Vou fazer uma jangada para a gente escapar. Um detalhe muito importante do colérico é que ele, em momento nenhum, vai pensar em fugir da ilha sozinho. Ele vai pensar em construir uma jangada para levar todo mundo para fora de lá. Por ele não vai ficar ninguém. E vamos agora ver o nosso querido fleumático. O balãozinho dele é grande. Então, o fleumático, como eu falei antes, ele é analítico, ele vai ficar quieto, vai ver a reação de cada uma das pessoas que estão com ele, e aí ele vai tecer um comentário específico sobre cada um deles. E aí ele vai dizer, esse aqui vai morrer tentando escapar da ilha, kkk. Tá falando do colérico. O outro vai morrer de tanto chorar, me poupe, falando do melancólico. E sobre o sanguíneo, bem que o nervosinho podia morrer logo, afes. E agora, por último, ele vai expressar o pensamento dele. E ele vai dizer, vou ficar na minha para ver no que vai dar. E dá aquele risinho sarcástico de superioridade. Então, de forma bem lúdica, esse aqui é um bom exemplo de como seria a interação entre 4 pessoas com 4 temperamentos diferentes colocadas em um local isolado. Então, por aí você consegue ter uma base de realmente como essas pessoas iriam interagir, tá? Bem, pessoal, estamos chegando já ao final do nosso vídeo de introdução. Só lembrando que eu vou fazer cada tipo de temperamento, eu vou fazer um vídeo específico, mas o melancólico, por ser uma questão muito especial, eu vou fazer 2 vídeos. Eu vou fazer um vídeo do melancólico, ou melhor, o colérico. Eu vou trazer aqui a análise da figura de Paulo, do sanguíneo vai ser Pedro, do fleumático Abraão, o melancólico vai ser Elias e Moisés. Então eu vou ter que fazer para o melancólico 2 perfis de temperamento, porque tem muita coisa legal, muita coisa interessante para a gente poder destrinchar e entender um pouco mais sobre essa questão do temperamento que é tão interessante para a gente. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, indique o nosso trabalho a seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.